Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Nos Passos de Jesus, o Evangelho em uma visão espírita e psicológica. Antes de mais nada, meus queridos, é sempre um prazer enorme aqui estar junto a vocês, a estes corações que sempre aqui estão e que eu já estou vendo aqui, ó, estão aqui nos comentários, nos trazendo o boa noite, suas energias, suas boas vibrações. Olha, meus queridos, como sempre é de costume, queremos então inclinar os nossos agradecimentos aos parceiros de transmissão, TV7 e de retransmissão, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que nos abrem, que nos ofertam este ambiente seguro para a divulgação da Boa Nova e que proporciona essas noites iluminadas de aprendizado, onde a gente traz irmãos, nomes conhecidos na doutrina, que aí estão na labuta, nomes que aqui estão trabalhando sério frente à mensagem de Jesus em sua divulgação. E hoje não será diferente com o nosso querido irmão, que daqui a pouquinho eu vou chamar ele, mas antes eu quero apresentá-lo. Querido Carlos Alberto, que é médico, que é vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe e que também é colega acadêmico na Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe. Carlos tem um humor um carisma e um humor que nos toca a alma, que nos levanta o ânimo. Em sua simplicidade, ele fala com muita profundidade. Carlos, sem mais delongas, venha, venha aqui, meu querido. Boa noite, Jefferson. Veja a dificuldade que você nos colocou, né? Nos passos de Jesus. Imagine só, por exemplo, nós imperfeitos que somos, né, seguir esses passos de Jesus dá um trabalho muito grande. Eu acho que ele vai precisar ter muita paciência conosco. Mas olha, sou grato, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar participando do programa, é uma alegria imensa, na verdade, trocar essas ideias, em especial com esses telespectadores, com esses ouvintes, que fazem com que o programa realmente cresça a cada dia mais, a cada momento, através das reflexões que são trazidas aqui. Meu querido, exatamente, né? Juntos e com Jesus a gente vai sempre indo mais longe. Carlos, como todo bom trabalho espírita, iniciaremos com uma prece e depois faremos a leitura das duas passagens que foram indicadas por você, meu amigo, que vão servir de objeto de reflexão e de estudo nesta noite. Vamos trazer então ao nosso pensamento a imagem de nosso querido amigo, Mestre Jesus. Mestre, rogamos a Ti o amparo, rogamos que estendas até nossa direção sua destra compassiva e misericordiosa, a fim de que possamos fortificar nossa fé e em Ti encontrar sempre guarida, local seguro frente às tempestades exteriores e por vezes interiores que se agigantam no mar de nossas almas. Rogamos também aos amigos espirituais que obram em Tua extensa vinha, para que amparem cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar, bem como intuam nosso querido amigo Carlos, para que ele possa nos tocar de forma mansa e meiga, como lhe é de costume, nossos corações e despertar as nossas consciências.
e que sua paz, Jesus, se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Meu Carlos, vou lhe dar um destaque. Primeiramente, o destaque porque vou realizar a leitura, meu amigo. Então, gente, olha só, a mensagem de hoje, ela é de suma importância a todos nós, visto que o programa tem essa condição de trazer uma passagem do Evangelho, aqueles que já estão aqui todas as quintas-feiras, uma sim, uma não, que nos acompanham, que nos assistem. E a de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, a Bíblia que estou utilizando para a leitura é uma Bíblia, é a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia confiável de estudos, assim como o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que também sempre trago aqui. Mateus capítulo 9, lá no versículo 27 a 31, encontraremos então a primeira passagem, que é a cura de 2 cegos. Então, segundo o evangelista Mateus, partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tenho poder de fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia. Cuida para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Então, esta é a primeira passagem dos 2 cegos. E aí, para depois a gente já continuar conversando, eu vou ler a segunda, que é do capítulo 32, capítulo 9, versículos 32 a 34. Cura de um endemoniado mudo. Endemoniado que aqui entendemos como um ser obsediado num processo profundo. Muitos no Evangelho são descritos como subjugados. Então, continuará ainda Mateus. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha, querido Carlos, essas duas passagens são a nós aqui objeto de reflexão. Eu quero saber da sua parte, meu irmão, qual é a sua visão? Que ponto você tem a destacar para as reflexões desta noite? Na passagem da cura dos 2 cegos e do endemoniado mudo. Por gentileza, Carlos, a palavra é sua. Jefferson, é tão interessante quando nós olhamos o Evangelho, que nos traz inúmeras curas que Jesus fez e que depois nos remete aos Atos dos Apóstolos, onde eles foram autorizados e eles foram potencializados a sua capacidade de cura. Olha como isso é interessante. Durante o ministério de Jesus, os apóstolos tiveram as suas dificuldades, mas era uma dificuldade entendível, porque é um processo de aprendizado, as experiências são ganhas de acordo com a caminhada. E veja que isso, ele tem um aspecto assim muito amplo por quê? Porque, por exemplo, quando nós paramos para lermos os ensinamentos de Jesus, e que essa doutrina que esclarece, que consola, que ilumina, que é a doutrina espírita, tem uma visão bem clara a respeito e simplificada da forma de trazer, como Kardec traz mesmo. Kardec ele é passivo de ser lido por qualquer pessoa, qualquer cultura, qualquer entendimento, para que possa, a facilidade com que ele escreve, mas, em especial, quando nós olhamos para nós mesmos, as lições, porque todas elas são lições, em função, não é apenas o fenômeno,
mas as lições que são trazidas, os ensinamentos pedagógicos, porque além de tudo que Jesus nos trouxe, na verdade, que trouxe para os apóstolos, ele depois se reunia com eles e fazia daquilo um processo educativo, que é um processo educativo para todos nós. Aí nós nos reportamos, desculpe o preâmbulo tão extenso, mas nós nos reportamos e nós, como é que ficamos? Porque eu leio uma passagem dessa, eu tenho um entendimento, mas daqui a um mês eu vou ter outro entendimento. Daqui a um ano eu vou ter outro entendimento. E a preocupação é, e agora? O que é que eu faço com esses ensinamentos? Será que eu entendi qual é o ensinamento? Aí, de repente, eu entendi o ensinamento. Ótimo. Agora, será que eu consigo, por exemplo, vivenciar tudo isso que nos foi ensinado? Olha que o trabalho já começou a modificar. O saber é necessário, o sentir é fundamental, mas o vivenciar é o ápice. Então, nós levamos muito tempo. E os espíritos foram até condescendentes conosco. Quando ele trouxe para Kardec assim, reconhece-se o verdadeiro espírito, reconhece o verdadeiro cristão, não importa, pelo esforço empreendido em domar as más inclinações. É o que nós temos. Então, quando nós falamos aqui, nós estamos nos referindo a 2 episódios apenas. 2 episódios apenas, mas já de uma complexidade e de uma profundidade tão grande que, veja, de repente, nós estamos verificando o quê? Nós estamos verificando a necessidade de estudar a fé, que está aqui nessa primeira colocação. Estudar a fé, estudar a compaixão, e mais ainda, estudar a perseverança e estudar o quê? A reforma íntima, a tão decantada reforma íntima. Então, é esse o objetivo, é essa visão bem clara. Porque se nós olharmos aqui só para responder a esse questionamento, se nós olharmos o que foi colocado, nós vamos verificar que, de repente, nós ainda estamos distantes, mas nós estamos no caminho certo, nos passos de Jesus. Espera aí, nós estamos no caminho certo. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque Jesus era procurado por todo. Hein? Os cegos, no caso, tinham uma firme convicção que Jesus podia ajudá-los. Mas Jesus não interrompe a caminhada de ninguém. E a grande maioria que buscava Jesus, buscava no sentido da cura física. Mas essa não era a preocupação dele, não. Não era a preocupação com a cura física. Tanto é que quando coloca, não divulgue, é algo que precisa ser visto e repensado. Esse preâmbulo, eu peço até desculpas aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, mas essa é a base que nós devemos trabalhar e a base do que nós temos aqui, ensinamento. Poxa vida, nós precisamos de exemplo, né, Jefferson? Nós precisamos de um pai exemplo, de uma mãe exemplo, de um amigo exemplo, de um colega de trabalho exemplo. Aqueles que não têm um exemplo ao seu lado, é tão difícil. É tão difícil. Precisamos ser exemplos para tantos, para os nossos filhos, para outros que acreditam em nós. Com certeza. Carlos, essa questão do exemplo, e que você trouxe em seu preâmbulo, né? Você iniciou aí, meu amigo, isso é de uma profundidade, porque é sempre preciso relembrar, assim, sabe, Carlos, que o Evangelho, as lições de Jesus e todas as outras que estão contidas no arcabouço teórico da doutrina espírita, foi como você falou, se iniciam pelo saber. O saber é importantíssimo. Estudá-las, refletir, senti-las, primordial. Mas vivenciar, que é a junção de ambos, foi como você disse, é o ápice.
E aqui Jesus chama nessa passagem, foi como você trouxe a reflexão aí, para o desenvolvimento da fé, da reforma íntima, não é? Mas olha, um ponto me chamou a atenção, Carlos, que é justamente este que Jesus vai dizer assim, ó, na primeira passagem, na cura dos dois cegos, olha, quando ele cura, né, ele vai curar, ele fala assim, olha, seja feito a ambos, seja feito segundo a vossa fé. O que você tem a destacar aí, Carlos? É interessante. Se você olhar essa trajetória e olhar essa caminhada, Jesus já vinha de algum local, ele já teve, passou pela hemorroísa, ele foi lá ver outros tantos. E ele, nessa caminhada, os cegos seguiram. Olha, os cegos seguiram. Jesus, tende compaixão de mim, Senhor, tende filho de Davi, porque o filho de Davi, na concepção antiga, é o Messias, era o Salvador esperado, filho de Davi. Olha como as coisas já estão. E aí ele questiona, porque aí ele vai questionar, veja, ele já enxerga a perseverança desses dois cegos. A segunda coisa, já enxerga que ele acredita. Quando ele questiona, ele mostra, eles demonstram que acreditam naquilo que vai ser realizado. Então, esse já é um passo, porque a fé é a ausência de dúvidas, é a certeza de que nós somos amparados, é a certeza que o alto está conosco, nós nunca estaremos sozinhos, que as dificuldades que nós estamos enfrentando, elas passam de alguma forma. Então, seja feita a vossa vontade. Então, é exatamente isso, é a vontade. Ele não muda o caminho deles, ele apenas dá uma oportunidade através, porque, inclusive, isso ficou bem claro. Isso ficou bem claro. Se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, removerás as montanhas. E quais são as montanhas? As montanhas são as nossas dificuldades, as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades interiores que nós estamos, a necessidade de nos autoconhecermos. Então, isso é fundamental. Conhece-te a ti mesmo é algo antigo, é um adágio antigo. Estava lá, de repente estava lá na, naqueles que transferiam a sua informação. Então, essa necessidade do autoconhecimento, para que você possa, através do autoconhecimento, você possa fazer escolhas. E essa é uma escolha. Ele seguiu Jesus, ele acreditava em Jesus. Nessa escolha, por exemplo, está toda a sua fé aí, mas Jesus tinha um cuidado assim especial. Faça a sua vontade, mas vais e não peques mais. Olha, dava para que você conclamava a transformação interior. E essa tão decantada reforma íntima que a doutrina espírita traz. Eu tenho até uma passagem assim, até pitoresca. O indivíduo, outro dia, no centro, aí ele dizia assim, eu gosto muito da doutrina espírita, mas essa tal da reforma íntima. Essa tal da reforma íntima. Mas é exatamente isso, viu? Olha, Carlos, essa reforma íntima, né, que a gente vem sempre aí conversando, é sempre muito falada pelos tribunos espíritas, pelo meio também, no próprio movimento ali. Ela é de suma importância porque ela vai mostrar o termômetro em que nós estamos no sentido de vontade. Porque uma coisa interessante que você salientou é esse caminhar dos cegos, eles seguiram Jesus. Eles foram até Jesus. E eles não foram com uma fé morna, no sentido assim, vamos ali para ver se ele vai curar. Jesus pergunta, você crê? Eu creio. Sim, senhor. E aí é interessante que essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho uma concepção que eu acho muito bonita, uma concepção
que encontrei na memorável obra Depois da Morte, né, de Leon Denis, paladino da doutrina, é lá no capítulo que se intitula Fé, Esperança e Consolações. Lá no finzinho dessa obra, na última parte. Tem uma concepção muito linda que vai complementar essa que você trouxe, Carlos, sobre fé. Sobre fé. Que é a concepção de que o Leon Denis vai dizer que essa fé robusta, racional, que a doutrina espírita vem trazer como proposta de edificação no coração de cada um de nós, ela só pode ser vivenciada em plenitude na tempestade. Na tempestade. Então, esse conceito de fé, eu entendo que a fé, ela é medida, o termômetro dela, dessa nossa crença, não somente crença, mas também agora essa convicção, eu sei, na tempestade, né, Carlos? Na tempestade. E você acha, Carlos, que quando nós falamos de fé, aqui, estavam aqui, ela parada, estagnada, é benéfica? Ou a fé, a construção dela se efetua em movimento, em ação? Olha, veja quanta coisa você nos trouxe agora, que dá mais ou menos um seminário inteiro. Quantas reflexões você trouxe. Por exemplo, a fé sem obras é morta. O apóstolo já dizia isso. Ele já dizia isso. E Tiago, inclusive, dizia uma coisa assim interessante: crer somente não basta. Porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, inicia um parágrafo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, então, eles acreditavam. Na outra leitura que foi feita, ele acreditava, o pai acreditava. Você entendeu? Então, crer apenas não basta. Por quê? Até os demônios creem. Outra coisa que você traz, a questão da vontade. A questão da vontade é fundamental. E você tocou no Paladino, Leon Denis, aí você vai no ser, no destino, do ser, do destino e da dor, hein? Aí ele traz uma coisa, a vontade é a maior potencialidade da nossa alma. Os grandes problemas que nós temos, eles estão dentro da nossa alma. Então, eu recebo a informação, é bom o conhecimento, mas eu preciso do conhecimento para poder exatamente educar os meus sentimentos. Para poder educar, por exemplo, me educar, me transformar. Então, diante disso tudo. Agora, uma outra coisa que você trouxe, a tempestade. Espera aí. Na vida, nós estamos caindo e levantando, não é, Jefferson? Sim. Nós estamos subindo, errando e acertando. Então, isso faz parte da vida. Isso é independente de qualquer coisa. Tem um momento que nós caímos economicamente, por uma situação econômica, por uma situação política, por uma situação moral, por tantas outras coisas. Porque nós nos afastamos, de alguma forma, das leis divinas. Então, diante disso tudo, as tempestades elas vão ocorrer na nossa vida. Como, por exemplo, se eu não tenho o equilíbrio suficiente, eu vou adoecer de alguma forma. Só que um dia eu vou adoecer. Nós vamos adoecer. De quê? Eu não sei. Quando? Eu não sei. A gravidade eu não sei. Mas aí você tocou numa outra coisa. Fé, esperança e consolação, de Leon Denis traz no livro. Esperança, o que é esperança? Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder minha esperança. Eu não posso perder a esperança. Eu posso perder o meu carro, o meu emprego, a minha casa, me separar, enfim, tempestade, perder a minha saúde física. Agora, eu não posso perder a esperança. Então, eu vi uma certa feita uma definição de esperança,
Esperança é a janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. O que Deus deseja para nós? Que sejamos felizes. Você entendeu? Então veja o quantas coisas você tocou ao mesmo tempo, tão significativas, sabe, Jefferson? E que faz parte desse roteiro. E mais ainda, vamos adiante na análise de repente dessa cura dos dois cegos, que nós vamos verificar quanta coisa Jesus trouxe e quantas coisas ele nos ensinou. Sim, sim. É por isso que aqui, esse programa, né, Carlos, a gente sempre tem como objetivo instigar ao público esse mergulho, porque estávamos aqui conversando nos bastidores, né, meu amigo? Que cada um tem um tempo e interpreta uma determinada passagem, uma determinada parábola, de acordo também, não somente com este tempo moral, com este tempo intelectual, com estas aquisições, mas também de acordo com o que está passando na sua vida. Então, às vezes a pessoa está numa tempestade, e talvez as mensagens a respeito de esperança, de consolações e de fé lhe aguçem mais o olhar e a sensibilidade. Então, é por isso que aqui, essa passagem não é nossa pretensão jamais, né, Carlos, esgotá-la em uma só noite, porque em poucas horas, poucos minutos, né, jamais. Mas olha, uma coisa que é interessante, a respeito ainda, para a gente ir conduzindo esta agora trazendo para uma outra passagem, que é a cura de um endemoniado mudo. Nessa passagem, me chama muita atenção que este irmão que estava provavelmente em um processo de subjugação crônico ali, ou talvez até agudo, a ponto de não falar. E coisa interessante, Carlos, é essa expulsão do demônio. Aí, aqui vemos Jesus, então, trazendo o remédio para aquele amigo, mas também vemos aqui, e isso vai ser no segundo momento que vamos falar sobre isso, Carlos, os fariseus, né? Esses não cediam a nenhum momento para o Cristo, né? Perante esses prodígios que ele fazia, mas depois a gente vai falar um pouco mais deles. Carlos, qual a sua visão, eu quero saber, meu amigo, dessa passagem, que é a cura de um endemoniado mudo? O que te chama mais atenção, que te aguça o olhar nela para trazer para a nossa vida? Olha, Jefferson, tem muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. O primeiro deles, na verdade, é o fato do pai solicitar. Ele faz o relato do que o filho vinha passando desde nascença. Ele refere assim, que é desde nascença. E mais ainda, que ele era jogado no chão, que ele se batia, que ele espumava, que ele, enfim, ele tinha, se numa concepção atual, o que a medicina diria? Ele tem epilepsia. A medicina atual diria que ele tem epilepsia, e ele tem epilepsia. Porque é uma coisa que ele já nasceu com isso. Então, ele tinha seus focos que determinava exatamente isso. Mas o pai faz um relato, assim, significativo, que é importante ser ressaltado. Qual é o relato, por exemplo? É que depois que acabava essa crise convulsiva, porque a epilepsia tem essa crise convulsiva, ele ainda ficava sob a influência, como se ele ficasse sob uma influência externa. Então, ele tinha uma obsessão também. E a obsessão, que é exatamente essa, é um espírito mau, um espírito que agindo sobre o outro, prejudicando de alguma forma, mas que muitas vezes existem compromissos entre eles. Existe uma lei de causa e efeito. Na verdade, nós somos regidos pela lei de causa e efeito.
nós reencarnamos recebendo exatamente a oportunidade para que nós pudéssemos evoluir, que nós pudéssemos crescer através da misericórdia divina, através da bondade divina, através da justiça divina. Então, ele tem um quadro misto aí. Ele tem um processo físico e tem um processo espiritual, obsessivo, que tem como sequela e como consequência, na sua evolução, a mudez que ele tinha. Então, quando ele afasta o chamado endemoniado, que era chamado os obsessores, naquele período, quando ele afasta, ele volta a falar. Ele volta a falar. Mas isso só também não basta. Não basta, porque aí nós vamos ter que entender uma série de fatores. Por que é que ele consegue afastar? Porque a lesão ela está lá no perispírito. E Jesus olhava, porque eu disse, e ainda questionado, né? O que Jesus emitia era fluido puro para poder atuar nesse perispírito. E essa era a forma de cura. Pela superioridade de Cristo que ele tinha, pela autoridade moral. No Livro dos Espíritos, na questão 274, 274A, ele mostra, basicamente, que os espíritos superiores têm uma, do ponto de vista hierárquico, eles conseguem exatamente dominar os espíritos, por exemplo, que estão numa condição menor. Então, esse fluido puro, quer dizer, é uma energia que é emitida, que vai tirar. Mas veja que no próprio Evangelho tem, não basta apenas exorcizar, não basta apenas tirar. Porque se não houver uma mudança, uma transformação, eles voltarão. Só que dessa vez não voltará sozinho, volta acompanhado das influências. Então, esse aspecto é fundamental. A obsessão é uma obsessão grave. E Kardec traz isso assim, a respeito da obsessão simples, que muitas vezes essa é curada de uma forma definitiva e rápida pela própria pessoa. A subjugação, que é o caso, a fascinação, que é o intermediário. Nesse caso, é uma subjugação, que naquela época tida como uma possessão. Tido como uma possessão. Então, tomava conta daquele garoto que tinha sua crise epilética. Se fosse no momento atual, nós teríamos o entendimento de que ele necessitaria da medicina espiritual, do tratamento médico da alma. Então, a doutrina espírita fornece isso, e outros segmentos religiosos também fornecem exatamente isso, dá uma oportunidade para a pessoa fazer a sua reflexão, fazer a sua transformação e criar uma condição. E precisaria do tratamento medicamentoso também, porque estão associados. Agora, uma coisa, algumas curas que Jesus realizava era imediato. Mas outras, nós sabemos perfeitamente, uma obsessão precisa passar por um trabalho desobsessivo, por muitas coisas. E até nesse trabalho, aproveitando aqui o ensejo, o trabalho desobsessivo de um adulto é diferente do trabalho desobsessivo para uma criança. A necessidade do entendimento daqueles que cercam tem uma exigência cada vez maior. Então, é dentro desse aspecto, por exemplo, que nós poderíamos enxergar e que nós podemos ver o que tem, qual é o paralelo que tem um e o outro, de repente, um e a outra cura. O paralelo na nossa vida, no nosso sentir, na nossa necessidade de vivenciar. Carlos, visão interessante que você trouxe a respeito dessa passagem que se encontra em outros evangelhos, né? E que vem sendo relatada por crises de epilepsia. Tem uma obra aqui, você que é médico, meu amigo, você deve conhecê-la. Muito boa, vale a pena ler, estudar. É da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, uma produção assim fantástica, excelente, porque adoecemos.
que trata exatamente sobre, no capítulo 12, exatamente essa visão que você trouxe, que é uma coisa importante a nós que somos espíritas, você que é companheiro aí, confrade de doutrina, e também companheiro aí na área da saúde, Carlos, por vezes vemos dentro dos ambientes espíritas pessoas levando os problemas que têm no sentido de transtornos que acometem o humor, como a depressão, a ansiedade e tantos outros, querendo a este somente uma cura espiritual ou dando a este somente uma causa psicológica. Então, a visão espírita é construir um elo, como você mostrou aqui, que, olha, ele tem uma predisposição a ter epilepsia, ataques epiléticos, mas os processos obsessivos, que eu achei interessante você trazendo isso, ressaltam, e isso tem até na obra de André Luiz, enquanto depois você vai falando, eu vou procurando aqui a respeito disso, uma passagem que há um companheiro em um profundo processo de subjugação, seu nome é Pedro, e André narra que ele vê o obsessor indo em direção a este Pedro e xingando, acusando, jogando a ele, emanando a ele sentimentos de raiva. E coisa interessante é que o córtex motor desse indivíduo se apodera, é tomado por esses fluidos, e aí o obsessor coloca ele em um transe, e aí ele começa a entrar ali também em um ataque epilético, de acordo com o benfeitor André Luiz. Então, aí você vê o processo obsessivo afetando e vice-versa. Por isso que é importante sempre procurar a ciência terrena, que nos foi ofertada por Deus, principalmente uns caba bom, que nem o Carlos, né? É esses daí que a gente tem que procurar, e procurar a doutrina espírita. E se o problema também for psicológico, procurar uma ajuda psicológica para fazer um tratamento integral. Então, Carlos, de acordo com aquela passagem anterior e com esta, ressalta-se, portanto, a vontade e a fé. E aqui um processo de desobsessão. Então, todo o processo de cura, por assim dizer, Carlos, e de desobsessão é, antes de tudo, um processo que começa dentro de nós. Então, toda obsessão é uma autodesobsessão, uma desobsessão é uma autodesobsessão, e toda cura, a priori, começa com um processo de autocura. O que você acha, Carlos? Veja, aí nós entramos, aí é uma coisa assim, um tanto quanto mais ampla, não é, Jefferson? Por exemplo, eu tenho compromissos que vão me levar a me tornar obsidiado. Afinal de contas, nós estamos aqui e nós não somos nenhuma perfeição. Então, nós já tivemos passado, então nós já temos registros e temos alguma coisa que nos faz estarmos aqui, porque senão nós estaríamos, se estivéssemos mais elevados, estaríamos em outro mundo, um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo celestial. Como espírito imortal, já que nós somos produtos do pensamento divino, então nós estaríamos mais adiante. Mas aí veja, diante disso tudo, às vezes a obsessão é do passado, mas também tem aflições que elas são dessa existência. Ou seja, eu posso ser responsável pela auto-obsessão. Através das minhas atitudes, através dos meus desvios, através dos meus desequilíbrios, através das minhas investidas morais precárias. Na verdade, então, eu posso ser um auto-obsessivo, porque eu crio uma psicosfera que vai atrair aqueles que vibram na mesma sintonia que eu estou, ou seja, vai atrair os espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. Então, à medida que eu melhoro, e isso a reforma íntima tem um papel fundamental, então, à medida que eu melhoro, eu atraio aqueles que estão vibrando na mesma sintonia. Então, eu estou sendo sempre auxiliado, até porque, voltando ao anterior, nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos.
Então, a espiritualidade maior e amiga, ela está de plantão, diuturnamente, esperando a oportunidade que nós abramos a nossa consciência, a nossa mente, favorecendo a ação da espiritualidade maior, para que ela possa nos intuir, para que ela possa nos auxiliar nas escolhas que definirão, evidentemente, o nosso destino. A doutrina espírita, ela é inspiradora, consoladora, é esclarecedora, mas ela tem uma coisa, a única coisa que eu acho que ela é dura. O que acontece com você, a responsabilidade é sua, você tem participação. Você entendeu? Então, na questão de melhoras, até porque, por exemplo, grande parte, os processos físicos, eles existem. De repente, existe um tumor, existe uma queda, por exemplo, de vascularização, existe uma modificação, existe um distúrbio, de repente, genético, alguma coisa que está ali presente fisicamente, mas que também pode ser de ordem, por exemplo, do modelo organizador biológico, ou seja, do perispírito, as experiências passadas que estão fazendo com que ele venha a ter e se manifestar. Como você falou, predisposições, e predisposições mórbidas. Então, eu não posso atribuir que ele escolheu aquele caminho, mas, se foi prova, é bem provável que ele tenha aceitado retornar para que pudesse evoluir. Se não é uma expiação, se não é algo compulsório, não, você vai vir, vai voltar, porque você tem que voltar, porque aqui você está mal, você ainda vai ter uma oportunidade de melhorar, por exemplo, mesmo nessa prisão aparente do nosso corpo, que faz com que o espírito tenha liberdade na sua emancipação da alma, mas ele tem limitações. Então, de um aproveitamento. Então, veja, diante disso tudo, a doença, grande parte das doenças, elas estão na alma. Elas estão na alma. O corpo é o ponto final daquilo que nós trazemos dentro da nossa alma, de repente. Então, dentro de nós, como dizia Emmanuel, está o veneno que nos adoece, também está o remédio que nos cura. O veneno que nos adoece e o remédio que nos cura. Então, toda cura é uma autocura. É uma autocura. E pode ser auxiliado. De repente, os fluidos positivos de Jesus, puros, imediatos, auxiliaram. E a doutrina vai fazer isso, auxiliando, mesmo que seja um processo desobsessivo, gradativo, numa continuidade, de um incentivo para a reforma, para a transformação. Então, é mais ou menos dentro dessa visão clara que nós precisamos enxergar. E, Carlos, você vê curioso, né? Essa sua fala nos remeteu novamente à questão da fé, né? Porque, ora, se essa autocura da fé e da vontade, porque esta autocura ela tem que partir de nós e, por vezes, queremos delegar, projetar no outro a responsabilidade que nos cabe, né, meu querido? A gente quer ser curado, mas quer que eu vou lá naquele centro tal, porque ela tem um trabalho de desobsessão bom. Jefferson, só interrompendo aqui seu raciocínio, é uma coisa assim interessante, que às vezes a gente se depara. Só um minuto eu peço desculpa nessa interrupção. Às vezes tem alguns obsessores que já nem aguentam mais a gente, né? Sabe por quê? Porque tudo que eu faço de errado foi o obsessor. O espírita extremamente... Foi o obsessor. Eu não faço nada errado, foi o obsessor. Hoje eu estou com um obsessor aqui do meu lado. Entendeu? Tem obsessor que já pediu para sair, já foi lá buscar outra pessoa, porque ele me acusa de tudo. Entendeu? Desculpe a interrupção, foi porque parece hilário, mas
Mas, de repente, o obsessor já não está aguentando mais a gente, não, viu? Nós não somos uma coisinha boa, não, viu? Carlos, não, imagina, não precisa pedir desculpa não, porque foi perfeita essa sua pontuação, que vem de encontro mesmo ao que eu estava falando. Você complementou, porque essa terceirização que fazemos ao outro, ou delegamos aos grupos de desobsessão, por vezes também colocamos esta culpa, a culpa de nossos atos, do que fizemos, do que falamos, no obsessor. Eu percebo que por vezes, dentro do movimento, há pessoas, como você relatou aqui, né? Nesse famoso jargão, a culpa é do obsessor, que apenas trocamos os demônios que ali estão no clero católico pelo obsessor. Como se o obsessor colocasse em nós algo que não temos. Não, ele instiga. Então, se o Jefferson é vaidoso e ele sabe disso, ele vai mexer na vaidade. Se o Alberto é raivoso, ele vai mexer na raiva do Alberto. Vai colocar situações, pensamentos, vai mexer com lembranças que já estão arquivadas em seu inconsciente, quiçá trazê-las à tona para alimentar um sentimento ainda mais, e assim ele vai mexendo na gente. Mas é de suma importância que a gente saia, né, como você aqui trouxe a nós, desse padrão, a culpa é do obsessor. Tem uma pergunta, eu, como psicanalista, tem uma pergunta que Freud sempre fazia lá na retificação subjetiva aos pacientes, Carlos. É uma pergunta muito famosa. Então, olha, parte desse caos que você se queixa. Qual a sua participação nisso? Então, é isso que a gente tem que pensar, que é o que você trouxe. Tudo que está acontecendo em nossas vidas, a gente tem responsabilidade. O obsessor não escancarou, arrombou a porta. A gente abriu para ele. Em cada pensamento equivocado, em cada sentimento, em cada ação sendo guiada por imperfeições e vícios. Então, olha que interessante, você aqui salientando, então, que toda cura é um processo de autocura, que é justamente por isso que Jesus sempre indagava os indivíduos se eles acreditavam, né? É interessante que Jesus sempre repete, vá, a tua fé lhe curou, a tua fé lhe salvou, ou seja, a tua vontade de se curar, a tua crença, a tua convicção, melhor dizendo, te curou, mas assim, partiu de quem? De nós. E coisa interessante agora que a gente vai para uma auto-reflexão, você pode até acrescentar depois dessa fala alguma coisa, e só salientando, o livro que falei de André Luiz se intitula Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 9, que se intitula Possessão. Está este caso de uma crise epilética por conta de um processo de subjugação. Então, Carlos, no final aqui, os fariseus são figuras interessantes nos passos de Jesus, porque a todo momento a gente percebe que eles eram endurecidos de coração, porque mesmo vendo, né, Carlos? Olha só, eles viam muitos prodígios que foram feitos pelo mestre. Eles escutavam aquelas lições e viam que aquele ser que estava falando, mais do que falar, vivenciava, exemplificava tais lições, mas mesmo assim não abriam mão do poder. E aqui, trazendo então, agora eu vou amarrar tudo e te jogar uma pergunta na sua mão, uma bomba na tua mão, Carlos. Carlos, a cegueira da passagem anterior e a mudez desta. Há momentos, na sua opinião, meu amigo, que o excesso de saber que fica parado, estagnado, semelhante ao mar morto dentro de nossas consciências, pode nos cegar e nos emudecer, no sentido de escuto frases, por exemplo, de que, olha, eu não preciso fazer uma prece, por exemplo, a Deus.
porque Deus é onisciente e tudo mais. Perfeito. Mas relembremos que Jesus, um Cristo, um Espírito em perfeita sintonia com o Pai, rezava, orava, fazia suas preces todas as manhãs, todas as tardes e no findar das noites, na cura de Lázaro, que nada mais foi trazer aquele indivíduo de volta ao corpo por meio de seu magnetismo. Ele, antes de realizar a cura, ele ergue o pensamento a Deus. Então a gente vê que, escuto isso, Carlos, por vezes de pessoas extremamente intelectualizadas. Há aí uma ponta de orgulho, porque nós não somos, de fato, o centro do mundo, somos filhos de Deus, mas não o centro do mundo, do universo. E o gesto de Jesus é justamente o de submissão ao Criador, o de comunhão com Deus. A todo momento ele deixa isso aqui no Evangelho. Então, há momentos que, na sua opinião, o saber, o excesso dele, sem dar vazão para o sentir, mas, sobretudo, para o agir, pode nos cegar e nos emudecer? Muito bem. Simbolicamente. Simbolicamente. Muito boa reflexão que você fez. Aprofundou bastante. Então, vamos ver. Jesus curava tantas pessoas por palavra, por imposição de mãos, por colocar o dedo na língua, por uma série de coisas. Você falou em Lázaro aqui. Mas a primeira coisa que ele fez para chegar até Lázaro, o que foi? Retira a pedra. Isso tem um significado. Tira a pedra desse túmulo. E é essa pedra que às vezes nós temos. A outra coisa, quando nós olhamos, por exemplo, tudo que nos acontece, de repente nós já lemos o Evangelho, conhecemos a doutrina espírita, a doutrina consoladora, essa que foi prometida por Jesus. Agora, queremos que Jesus nos cure. Mas será que estamos dispostos à cura própria? Ou seja, a reforma íntima? Aí vem um outro questionamento. Até quando nós vamos caminhar cegos, sem enxergar? Uma visão só horizontal. A visão vertical de enxergar o alto fica difícil. Desde quando até quando caminharemos surdo, mudo, paralítico, em relação às verdades que nos são concedidas aí em cada coisa? É algo que nós precisamos ver dentro desse saber, sentir e experienciar. Agora, aí você me traz uma outra coisa, que é a questão dos fariseus, saduceus, dos doutores da lei, dos samaritanos, etc, etc, etc. Mas vamos lembrar de uma coisa, se Jesus curava, fazia o bem, Jesus vivia cercado de obsessores também. Cercado de obsessores. Herodes fez o que fez. Os fariseus, saduceus, os doutores da lei, você entendeu? Fez o que fez. Era uma neurose assim, uma paranoia, né? Uma paranoia. Porque não era somente achar que ele iria destruir, mas também tirar o poder que tinha. Era uma paranoia. Pedro, por exemplo, quando nega 3 vezes, ele estava obcecado, de repente. Ele não estava. Naquele momento que ele reconhece, ele deixa Jesus entrar no coração. Mas já tinha andado 3 anos no ministério. Dimas e Gestas, por exemplo, você vê uma diferença muito grande. Ele está crucificado aqui. Dimas reconhece a autoridade moral de Jesus. Mas Gestas não. Gestas estava obsidiado. Aqueles soldados que botavam a cruz ou a coroa, espetavam, etc, etc, a cruz, enfim, a população também, que trocava por Barrabás, e ainda mais, obsidiado, por exemplo, tem um Pilatos, na verdade, está lá um indivíduo frágil, pusilânime, no fundo. Aí veja, lavando as mãos, mesmo sabendo que não tinha, que ele não tinha o suficiente para ser crucificado, para aquelas coisas. Então,
Então, foram tantos. Jesus vai no deserto para começar o seu ministério, ele é assediado por obsessor. Pule daqui, transforme pão em não sei o que lá, enfim. Então, Jesus vivia cercado. E nós vivemos cercados. Também. E até Mariana traz aqui que existem pessoas que são cheias de bondade mesmo, assim, são influenciadas por espírito. Então, isso tem uma importância para que nós possamos entender vários aspectos. E porque, veja o seguinte, a obsessão é de espírito para espírito, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, a obsessão, ela existe de alguma forma, em algum momento. Aí você me traz a questão, de repente, o saber demais, espera aí, o que é saber demais? O saber tem uma função. Qual é a função? Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Então, quando qualquer coisa que eu faça é para servir ao outro. Porque não tem utilidade a sua profissão, a sua atividade, se não for para servir. De que serve? O seu conhecimento. Alguns, por exemplo, preferem o quê? O caminho do orgulho, da vaidade. E esse é um caminho de distanciamento. É um caminho de distanciamento. Entendeu? De distanciamento. Diferente da humildade, que é a virtude, é a maior virtude que o indivíduo pode ter, porque ela atrai. Ela aproxima você de Deus. Ela aproxima, ela encurta a distância entre você e Deus. Deus fez uma grande invenção. Foi o outro. Se nós não tivermos o outro, nós não sabemos nem quem somos. Como é que eu sei se eu sou intolerante, ou tolerante, indulgente, benevolente, se eu sou agressivo, se eu sou irresponsável, se eu não tiver o outro? Se eu não tiver o outro, eu não sei nem o que eu sou. Hein? Desmemoriado. Não é assim? Eu sou desmemoriado, na verdade. Não sei nem o que eu sou. Então, Deus criou o outro. Então, segundo o mandamento, amai o próximo como a si mesmo. Olha a necessidade. A necessidade. Então, é para servir. Então, o indivíduo humilde, ele está acolhendo, por exemplo, informações, e ele está atraindo virtudes para poder utilizar. Ou seja, o conhecimento sem obras não tem nada. Você sabe, bota embaixo embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, ele não vai servir para nada. Hein? A sabedoria, quando é demais, engole o dono. Não é assim a mensagem popular? A sabedoria, quando é demais, engole o dono, se ele não souber utilizar isso para servir. Então, aí vem diante, aí a outra colocação que você trouxe, Jefferson, eu achei muito pertinente, muito interessante toda essa abordagem que você fez. A prece. Quando nós não estamos bem, nós não conseguimos nem orar. A prece é essa conexão entre a criatura e o Criador. Essa conexão entre você e Deus. Sem intermediários. Sem intermediários. Através da prece, eu abro o meu coração ferido, machucado, para entrar luz. Então, eu promovo a iluminação interior. E quando eu me ilumino, eu ilumino quem está do meu lado. Então, isso tem uma importância assim, muito grande. Muito grande. Então, a prece encurta a nossa distância com relação a Deus. E a ausência dela, quando nós estamos desarmonizados, desequilibrados, ela aumenta a nossa distância. Aí precisamos percorrer, retornar como uma boa ovelha ao caminho certo para encontrar o redil, encontrar as outras 99 ovelhas que estão no caminho correto. Eu não sei se eu consegui lhe responder. Eu Conseguiu. Achei a reflexão. Carlos, conseguiu. E agora, até para a gente finalizar, vou lhe mandar a última pergunta, porque a vontade era ficar mais uma hora aqui contigo, viu? Porque é muito bacana isso, essa troca que a gente faz, porque amplia os ensinamentos e vai possibilitando outras reflexões dos telespectadores, a Maiara e tantos outros que aqui estão, vai colocando também, nos ajudando e vai ampliando tudo isso, no sentido de sempre trazer
um pouco do que eles têm, assim como nós, para que a gente junte isso e tente viver isso da maneira mais simples, que são esses ensinamentos. Então, olha que interessante você vendo aqui, mostrando a nós que o excesso do saber, excesso no sentido porque também, a, a, não sei se pode ser quantificado, mas assim, pessoas que de forma exuberante a gente percebe que são, por assim dizer, uma enciclopédia humana. Mas quando esse saber, achei fantástico esse ditado popular que você trouxe que eu não conhecia. Quando a sabedoria, como é que é, Carlos? A sabedoria é grande, como é que é? Quando é demais, engole o dono. Engole o dono. É. Esse é nordestino, viu, rapaz? Eu achei fantástico, porque é uma verdade. Olha só, uma verdade enraizada na cultura nordestina, aqui trazendo para todo o Brasil uma verdade, porque quando esse saber é demais e não é colocado em ação, porque Jesus, na condição de um Cristo, de tudo sabia. Mas olha aqui o jeito que ele chegava à simplicidade, à humildade, à prontidão, o amor. Então, você trouxe algo que me chamou muita atenção, assim, nessa sua fala, vários pontos, mas este em especial me chamou a atenção, que foi que Deus criou algo fantástico para nós, o outro, o outro. Eu penso que Moisés, lá em Levíticos, quando cunhou o ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, ele colocou um primeiro patamar a todos nós, né, Carlos? Olha, você precisa amar o próximo, mas como a si mesmo. Então, se ame e também ame o próximo, porque se você se prender em si mesmo, você vira um indivíduo egoísta, narcisista. Então, ame o próximo. Mas é preciso se amar. Esse é o primeiro ponto. Só que veio Jesus e eu fui perceber isso, sabe, Carlos, numa live que tive a honra de conduzir com o companheiro Jorge Larrat. E aí, numa reflexão que Larrat trouxe, ele falou desse outro ensinamento que Jesus coloca agora. Então, esse amor era amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, que está em um outro livro do Antigo Testamento, e que aquele rabino, mestre da lei, junta tudo e entrega Jesus lá na fala dele que antecede a parábola do bom samaritano. Mas Jesus vai trazer, no Evangelho de João, que é importante amar uns aos outros. E o outro, Carlos, significa alguém ou algo. Então, esse guarda-roupa que está aqui atrás, ele é algo. Eu preciso amá-lo. O cachorrinho, o planeta, o gatinho, o animalzinho. Então, tudo isso é o outro. O mar, a floresta, tudo isso é o outro. Agora é uma extensão. E as nossas reações impactam neste outro. Então, você acha que este caminho de amar ao outro, como a si mesmo, claro, sempre exaltando isso, é a rota segura, porque amar o outro implica em caridade, da instância material à moral. Então, esse caminho é a nós um bom roteiro para tirar essa cegueira, essa mudez, como você falou, esta paralisia que por vezes temos. Você acha que esse caminho de amar ao outro é um caminho seguro para esse processo da cura interior? Amar o outro como a si mesmo. É o caminho. Amar é o caminho para tudo. Todos nós desejamos felicidade. Né? E por que nós não alcançamos? Todos nós desejamos sucesso, bonança. Todos nós desejamos inúmeras coisas, hein? Inúmeras coisas que todos desejam. E por que nós não alcançamos? Se nós estamos no mesmo barco, é porque remamos em direções diferentes. Aí fica mais difícil aportar. Dá mais trabalho. Vai aportar, mas vai dar trabalho.
Vai dar trabalho de alguma forma. Então, o amar é fundamental. Por exemplo, então você fala da caridade. Da caridade é sinônimo de amor. Amor é sinônimo de caridade. Compaixão é sinônimo de amor. Amor é sinônimo de compaixão. Então, veja, é o seguinte, se eu não consigo me amar, como é que eu consigo amar o outro? Imagine Deus que está distante, que eu não vejo, que ele conversa comigo. Como é que ele conversa comigo? Em silêncio. Ele responde tudo em silêncio. Todas as respostas vêm em silêncio. Hein? Então, veja, se eu não consigo amar o outro, aí se eu não consigo amar o próximo, por quê? Porque a felicidade, ela está ligada, a caridade, ela precisa de ingrediente. O amor precisa de ingrediente. Então, vamos botar uma panela aqui e misturar os ingredientes. Bondade, fraternidade, solidariedade, generosidade, amizade, alegria, beneficência, indulgência, perdão. Então, precisa disso tudo. Misture isso tudo, que o que é que vai sair daquilo ali quando misturar? Amor. Amor. Então, precisa dos ingredientes. Aí, se nós não podemos ter tudo, ele vai exercitando, exercita a caridade aqui, exercita a humildade ali, exercita a bondade do outro lado, exercita a fraternidade, a generosidade. Você entendeu? Então, vai exercitando, fugindo exatamente dos vícios e dos defeitos. Então, essa é a arma. Essa é a arma que nós temos. Essa é a arma que nós temos. Veja que em duas colocações aqui, duas curas, esse universo maior, muito grande, e que precisa, o assunto não acaba, o que acaba é o tempo, na verdade. Mas aí já deixa uma reflexão para um futuro, para que nós possamos entender. Veja na sua leitura, quando você começou, cuidado para que ninguém o saiba. Jesus orientou aos cegos. E aí? Quando nós olhamos literalmente, fica difícil, porque eles estavam seguindo desde uma casa que ele já havia anteriormente feito uma cura. Eles eram cegos, então alguém que teria que mostrar o caminho para eles irem, para chegar lá. E já vinha com a sua fé. Quando chegou, teve a oportunidade onde ele estava, tende compaixão de mim, filho de Davi. Espera aí, ele sai dali vendo tudo. Como é que ele podia esconder isso? Se nós nos prendermos à coisa literal, fica difícil de entender. Na verdade, porque é a cegueira, de repente, é a cegueira que nós temos. É a surdez que nós temos de não ouvir, é a paralisia que nós estamos vivendo, é a mudez que nós estamos vivendo. Então, é algo muito maior. Dá para conseguir entender literalmente? Fica difícil, né? Fica difícil. Então, ele não podia esconder. Por mais que ele quisesse, ele não podia esconder. Ele não enxergava, eles não enxergavam. Saiu dali enxergando tudo. Agora já não precisava de ninguém que acompanhasse, que levasse, por exemplo, ele. Porque é a mesma coisa. Um guia de cego, por exemplo, vai acontecer o quê? Vai cair na vala, no fosso. Vai cair, entendeu? Então, diante disso tudo, viu, Jefferson? Então, veja, nós somos colaboradores. Nós estamos a caminho. Agora, somos portadores de necessidades. Emmanuel traz uma coisa assim muito interessante. Muita gente alega incapacidade de colaborar no serviço do bem, ou por impedimento moral, por achar errado em excesso, fardo de remorso, de culpa, grave defeito, haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Jesus se dirigia para todo mundo, pobres de virtude, aleijado de sentimento, coxo de raciocínio, cego do conhecimento superior. E ele, por exemplo, chamava para Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Então, veja o que Emmanuel traz. Então, diante disso tudo, nas pegadas de Jesus, nos passos de Jesus, belíssimo o título das suas temporadas do programa. Parabéns, viu, Jefferson?
Obrigado, meu irmão. Obrigado, né? A gente vai tentando aí seguir os passos do mestre, não é, meu amigo? É um esforço contínuo e permanente, esse da reforma íntima, né, meu amigo? E lembrando que a reforma íntima, né, Carlos, salientando que foi tão falada nessa noite, né? Ela deve ser, podemos começar essa vida, mas ela deve perdurar para várias vidas, essa vontade de mudar. Carlos, olha, foi fantástico você aqui, viu, meu amigo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua prontidão em aceitar o convite. Lhe chamarei outras vezes, prepare aí sua agenda. É um prazer enorme, viu, meu amigo? Obrigado a você, ao pessoal da Alese, ao pessoal da Fiese, tantos outros que aqui não foram citados, que estão aí em Sergipe, que sempre acolhem a mim e trazem a doutrina de uma forma simples, com amor e com esse clima de fraternidade. Muito obrigado, viu, meu irmão? Olha, as pessoas adoraram aqui, viu? Quem agradece, viu, Jefferson, sou eu, na verdade, essa oportunidade no trabalho com Cristo, nesse trabalho, assim, as imperfeições nossas são muito grandes, nós estamos muito distantes ainda desses ensinamentos, mas é o esforço empreendido em domar as más inclinações, Sim. e essa é uma oportunidade de trabalho, e agradecer a todos esses ouvintes, a todos esses telespectadores, que são responsáveis pelo crescimento do programa, pelo trabalho, e parabenizar pela iniciativa e pelo trabalho que você vem realizando, Jefferson. Que Deus ampare a todos nós, nos proteja e, em especial, proteja você e sua família. Igualmente, viu, meu amigo? Um forte abraço a você, a tua família, a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar. E a gente vai ter agora, nessa última quinta-feira, no dia 28. Dia 28? É isso mesmo, Carlos? Olha só, eu Vamos falei lá, aqui. quinta-feira. É quinta-feira? Acho que é a Não, última nós quinta do estamos na mês. quinta-feira. Nós estamos Isso. no dia 14, é 21. A próxima é Isso. 21. Então, no dia 28, no dia 28. 28, nós vamos estar aí com o nosso querido amigo irmão, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, falando um pouco mais a respeito da missão da FEB. E a gente era para ter tido esse programa no mês passado, mas Godinho estava em uma outra live, e aí deu que também ia para outra live e não bateu o nosso tempo, mas a gente vai receber ele aí com muito amor e carinho, com certeza, assim como o confrade Carlos, Godinho também vai iluminar a nossa noite aí. É sempre uma honra estar junto a esses irmãos tão queridos, que sempre nos iluminam com reflexões singelas, com reflexões práticas. Um abraço, Carlos. Um grande abraço, um abraço a todos. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade. Igualmente, eu que agradeço, meu amigo.